Em nossos 37 anos de serviços dedicados a brasileiros, portugueses, italianos e outros estrangeiros, nós resolvemos vir às redes sociais expor a nossa maneira de conduzir várias situações. Hoje o assunto é sobre a cidadania italiana. Nós temos por valor na nossa empresa, em qualquer área, em qualquer país, o nosso valor é entregar facilidades sem vender dificuldades. Muito ao contrário do que eu tenho assistido aí pela internet, né? Não somos muito de redes sociais, agora achamos importante, porque nesse assunto de cidadania italiana existe muito blá, blá, blá a confundir, a dificultar para vender facilidades. E não é esse o nosso princípio. O nosso princípio é assim. Vamos falar um pouquinho sobre cidadania italiana? Vamos tirar um pouco esse mistério, essa dificuldade, não é? A cidadania italiana, ela é até classificada como uma das mais permissivas atitudes diante das leis que se convive no cenário mundial, porque existem várias maneiras que a pessoa pode se habilitar a fazer o seu pedido de cidadania italiana. A cidadania italiana, uma vez concedida, vai fazer de você, da pessoa que obteve esse êxito no processo, ter os mesmos direitos e deveres de qualquer cidadão nato, não é? na própria Itália. Existem, vamos falar primeiramente, só usando um termo aí do latim, né? Existe, o foco principal são descendentes, ou ius sanguíneos, que você pode ler aí também às vezes como jus sanguíneos e assim por diante. Mas o que é isso? É o direito de sangue. Você é filho, filha de pais, ou do pai ou da mãe italiano. Isso é um princípio do direito de sangue para você poder se habilitar e ser elegível a adquirir a cidadania italiana. Também outros descendentes de outras gerações, não é? Aí mais ou menos sem limite, quer dizer, o que limita é a possibilidade de ter acesso à documentação desses ancestrais, né? Mas se você é neto, bisneto, tataraneto, aí vamos. Se encontrar os documentos, nascimento, casamento e óbito, o processo pode seguir independente da geração de descendência sua. Uma outra possibilidade é para pessoas que são casadas com um cidadão, cidadã italiano, não é italiana. Mas existem um período e uma série de exigências cabíveis a essa questão do matrimônio. Uma outra forma é o residente. Digamos, você nasceu, né, uma pessoa é filha de estrangeiro, mas você, uma pessoa filha de estrangeiro, nasceu e está vivendo na Europa. Resumidamente, eu estou falando em linhas absolutamente gerais, ok? Você pode ter a capacitação de análise do seu e recepção do seu pedido de cidadania italiana. A outra questão é a naturalização, que aí é do tempo, né? Existem vários requisitos, mas é do tempo que a pessoa já vive, trabalha, participa, né, da Itália como um cidadão, pagando impostos e assim por diante, o princípio de naturalização. Então, o que acontece? Existem várias portas e possibilidades, só que o que eu peço muito cuidado e atenção é para que, primeiramente, você tenha condições de ser elegível de acordo com as exigências da lei vigente, porque a lei italiana pode até ser, no que tange a cidadania, obtenção
da cidadania, né? Ela pode ser muito complexa para leigos, mas um advogado especialista pode esclarecer. E pode, como acontece com várias leis de vários assuntos, né, ter modificações ao longo do tempo. Então, primeiro passo, para dar um passo direto, preciso, para realizar o seu projeto de vida. Primeiro passo é ter consigo toda a documentação que é exigida para cada perfil de pedido da cidadania italiana. Primeiro passo. Isso já estamos falando quando a pessoa realmente decidiu, né? Quando ela planejou, não, eu vou... Porque pode ser que não vá querer mudar de vida. Não é isso, vou sair do meu país, mudar de vida. Não, você pode simplesmente dizer, não, eu quero exercer meu direito de ter a cidadania italiana, para viajar à vontade para a Europa, para morar um tempo aqui, um tempo acolá e assim por diante, né? Agora, o que acontece? O grande problema, a grande questão é o saneamento dos documentos. Então, quando alguém pergunta, eu preciso de um advogado especializado, é recomendável que a pessoa tenha muita experiência nessa área de imigração, especialmente de pedidos de nacionalidade e cidadania, né? No caso, estou falando aí no caso de outros países também. Por quê? Pela nossa experiência, são 37 anos. O problema, quando breca o processo e faz voltar lá no comecinho da fila, é uma questão na documentação. Então, esse saneamento da documentação é o que tem salvo, né, e garantido êxito na grande maioria dos processos. Aliás, para nós, chegam muitas pessoas que tentaram ou sozinho, ou tentaram com consultores que não são advogados especializados e vieram até nós para resolvermos a questão, às vezes de uma letra, um sobrenome que deu uma divergência pequena, um endereço, um carimbo, uma certificação, um apostilamento. Então, não existe mistério. Não é extremamente difícil, é apenas mais fácil tendo quem consiga conhecer, esclarecer e corrigir todos os passos para que fique com uma chance muito maior de obter a cidadania. Por que eu falo em elegível? Por que eu falo possibilidades? Porque as autoridades italianas é que são soberanas da decisão. Então, embora seja um direito seu pelo sangue, ou um direito seu pelo matrimônio, ou um direito seu pelo sangue, ainda que em gerações mais distantes, as regras são orientadas, aprovadas pelo governo, não é? De acordo com as leis vigentes na atualidade. Então, para fechar, só quero dizer assim, cada caso é um caso. Um outro princípio nosso é não dar respostas prontas. Então, o seu caso pode exigir outros tipos de procedimento. Podem ter outras possibilidades do que eu não citei aqui? Podem. Vamos analisar o seu caso. Eu só falei aqui em linhas gerais, uma coisa como se fosse um remédio genérico, uma coisa generalizada pela lei atual, ok? Agora, a outra razão que eu resolvi realmente vir à frente das câmeras, né? Coisa que não é do nosso dispor de tempo para isso, mas é um cuidado que eu peço que você tenha. A gente sabe que os orçamentos conquistados por outras empresas são, às vezes, orçamento com parcelamentos que ficam valores inferiores a pagar. Mas pense e reflita.
Peça um planejamento financeiro, por exemplo, para quem for contratar, porque tem que estar casado o seu cronograma de vida, o seu cronograma de mudança para a Itália ou de viagem para a Itália, para fazer os trâmites todos, junto com o advogado e pelas exigências da lei, precisa estar coordenado com o seu desembolso. Senão você está pagando antes para a pessoa e, de repente, se não fez o ajuste do cronograma de vinda para a Itália, você pode perder certidões que perdem a validade e assim por diante. Então, cuidados principais. Documentação. Vamos voltar um pouquinho? Cuidados principais. Planejamento. Vou, é isso que eu quero. Quem quero? Eu, meus primos, meus sobrinhos, meus filhos. Quem? Planejar, como tudo na vida. Planejar faz um sonho ser realidade. Sem planejamento faz a gente viver um pesadelo e dores de cabeça. Segundo ponto, ter um saneamento com um profissional capacitado da sua documentação. Terceiro importantíssimo ponto, casar, harmonizar, colocar em sintonia o seu plano de viagem, o seu cronograma de mudanças com os seus desembolsos. Apenas um resuminho. Estamos absolutamente ao seu dispor. E nesse aniversário de 37 anos, bem trabalhado, zelando pela nossa reputação, é essa palavra de atenção que eu deixo para você. Muito obrigada. Estamos ao seu inteiro dispor. Brasil, direto. Portugal, direto. Itália, direto. Sem intermediários. Muito obrigada pela atenção.